Tocar bateria é abrir caminho para a guitarra, o baixo e o violão. É o baterista que dá o tempo e o ritmo para os outros músicos acompanharem a canção. Mas de onde vem a bateria acústica? Qual é a história desse instrumento? É o que a gente vai descobrir nesse vídeo. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Uma bateria padrão é composta por bumbo, caixa, tons, surdo e pratos, como hi-hat, ataque e condução. Esse formato do instrumento começou a ser usado no início dos anos 1910, só que ele nada mais é do que um agrupamento de vários instrumentos percussivos. A gente sempre separou o que é bateria e o que é percussão, mas na verdade, sem os instrumentos percussivos, a bateria jamais existiria. E a gente só vai conseguir descobrir como esse processo aconteceu se voltarmos no tempo. Podemos considerar os instrumentos percussivos os primeiros instrumentos criados pela humanidade, uma vez que batendo seus bastões, os próprios pés no chão, em pedras, em madeiras. Os primeiros tambores provavelmente consistiam em um pedaço de tronco de árvore oco, furado. Esses troncos eram cobertos nas bordas com pele de animais. Os tambores mais antigos encontrados em escavações pertencem ao período Neolítico. Um tambor encontrado numa escavação da Morávia foi datado ali de cerca de 6.000 a.C. Na Mesopotâmia, foram encontrados pequenos tambores, que eram tocados tanto verticalmente quanto horizontalmente, e foram datados de cerca de 3.000 a.C. Tambores com peles esticadas foram descobertos dentre os artefatos egípcios, de cerca de 4.000 a.C. Inclusive, não é difícil encontrar pinturas egípcias sobre esse assunto. A diversidade dos instrumentos percussivos é quase incontável. São bongos, tímpanos, tamborins, pandeiros, entre muitos outros. Esses instrumentos, além de serem usados em cerimônias religiosas, eram constantemente usados em funerais. Os exércitos também utilizavam desses recursos para as batalhas. Primeiro, para encorajamento dos soldados, e segundo, para comando. A música percussiva ainda tinha mais uma função, a de ajudar no campo. Eles colocavam bandas para tocar e isso estimulava o crescimento da plantação. E, inclusive, isso já foi comprovado cientificamente de que realmente funciona. Com a chegada dos escravos africanos nos Estados Unidos, a nação adotou esses tambores. E na segunda metade do século XIX, ali por volta de 1865, sentiu-se uma necessidade de reduzir o número de pessoas para desenvolver o som. E foi aqui que surgiu o double drum, que era composta por uma espécie de bumbo e caixa. Como não haviam inventado ainda as estantes de suporte, a caixa era colocada sobre uma cadeira e o bumbo era colocado no chão, e ambos eram tocados com baquetas. Ainda não existia o pedal como nós conhecemos hoje. Mas aqui nasce a possibilidade de uma só pessoa tocar mais de um instrumento percussivo de uma só vez. A história para a bateria começa a ficar mais interessante com a invenção do pedal. Com isso, o músico tocaria o bumbo com o pé, podendo utilizar as mãos para tocar mais instrumentos. E isso aconteceu em 1910, quando William Ludwig confeccionou o seu primeiro pedal prático feito de madeira. Mas com o aumento da procura, ele passou a desenvolver junto com o seu cunhado Robert Dunley o modelo do pedal em aço, que foi vendido para milhares de bateristas na época e serviu inclusive como base para a criação dos modelos mais avançados que nós temos hoje. Com a chegada da família Zildjian em 1920, a história começa a evoluir. Inclusive os pratos Zildjian é um dos mais usados no mundo. Nessa época a bateria tinha outro nome, trap set, que significa armadilha, e realmente, nos primeiros anos da bateria, ela era uma verdadeira bagunça, com tambores tumultuados, se tornando uma verdadeira armadilha para quem fosse tocar. O chimbal era tocado separadamente, então inventaram o low hat, que é uma máquina de chimbal baixinha, tocada com o pé. Mas como nós estamos sempre dispostos a evoluir, sentiu-se uma necessidade de deixar o chimbal mais interessante, trazendo uma possibilidade de tocá-lo com os pés e também tocá-lo com as mãos. E foi para facilitar essa alternância de movimentos que em 1927 foi projetado o primeiro suporte, que nós chamamos de máquina de chimbal, ou hi-hat, possibilitando mais uma alternativa sonora para o músico, a chamada coordenação de 4 membros, ou seja, com os 2 pés e as 2 mãos.
Até aqui nós vimos que o começo da bateria foi entre as décadas de 1910 e 1920. Inclusive foram nessas décadas que também surgiu o jazz, principal ritmo dos Estados Unidos. E foi por intermédio desse estilo musical que a bateria ficou como um único instrumento. E ela se tornou então o principal instrumento para tocar esse estilo. Voltando a falar do padrão de bateria que temos hoje. Pois bem, ela assim como a conhecemos atualmente, foi consolidada na década de 1930, com as performances e solos do baterista Gene Krupa. Antes desse baterista, só era utilizado os tons chineses com afinação única, e foi ele o primeiro a encomendar os tons afináveis, que nós conhecemos hoje em dia. A única exceção é o prato de condução, que surgiu uma década depois, em 1940, quando o jazz bebop entrou em cena, que é um jazz mais rápido e bem mais complexo que o jazz inicial, e era comandado pelo músico Charlie Parker, grande ídolo do baixista Jaco Pastorius, que é tema de um dos meus vídeos aqui no canal. Então, a bateria que você tem aí, ela foi padronizada nos primeiros 40 anos do século passado. E no fim dos anos 40 e início dos anos 50, também nos Estados Unidos, surgiu o rock and roll. E é claro, a bateria é um dos seus instrumentos essenciais. A bateria eletrônica começou a ser pensada já em 1976, mas teve o seu auge mesmo na década de 80, com o surgimento das variações da música pop, que já existia desde os anos 50. Esse instrumento está presente em quase todos os estilos musicais, e década após década novos bateristas surgem, trazendo novas técnicas ou ampliando as anteriores. Entre os bateristas mais talentosos da história da bateria até aqui, eu separei 7 nomes, cada um com sua técnica, porém excepcionais.
Para mim, a bateria é um dos instrumentos mais fantásticos da música e foi um prazer compartilhar esse vídeo com vocês. A gente se encontra no próximo episódio do História em Música. Tchau!